Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque a entrevista com Eduardo Barbosa, que é diretor de Relações Institucionais da Indústria, Comércio e Serviços na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na nossa pauta vamos conversar sobre o Observatório da Indústria, do Comércio e Serviços da cidade de Petrópolis. Eduardo, obrigado pela sua presença no programa, é um prazer estar aqui com a gente para conversar um pouco sobre a questão econômica da cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Eu agradeço também o convite e estamos aqui para informar o que for possível aí para vocês. Eduardo, você fez administração de empresas na UCP e hoje é diretor do Departamento de Relações Institucionais de Indústria, Comércio e Serviços. A gente vai começar um pouco para falar um pouco do departamento, como é que funciona o departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e depois a gente vai cair um pouco mais de detalhes na questão de como é que está as empresas na área industrial, de comércio e serviços. O que hoje, quais ações que o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços realiza na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Então, Márcio, o departamento hoje ele está muito focado no espaço empreendedor, né? Onde a gente está com o nosso departamento lá, embutido dentro do espaço lá. A gente tem outros serviços, como a delegacia da Juscerja, né? Abertura de empresas, transformação de empresas, né? Tem um protocolo onde as pessoas vão ali, executam alguns serviços com relação à junta ou relação a outros serviços do município e acaba fazendo o protocolo ali, coisa que não tinha, né, em outros anos. Temos também ali o balcão de emprego, onde faz esse link aí das empresas de Petrópolis que estão com vagas à disposição e vários petropolitanos que vão e entregam lá os currículos lá. A gente faz junta essas pontas aí, né? Temos também ali a nossa parte que é do Departamento de Incentivos Fiscais, né? Onde a gente recebe aí os pedidos de incentivo de novas empresas ou de empresas já na cidade, né? Que vão fazer algum aumento, alguma adaptação melhor na empresa, algum desenvolvimento nela. Então, para ficar claro para o nosso telespectador, então dentro do departamento tem o Espaço Empreendedor, que está situado ali no Retiro, né? E esse espaço ele ajuda novos empresários ou também empresários já estabelecidos, as duas formas. Sim, né? Exatamente. Né? Quer dizer, MEI também é atendido nesse Espaço Empreendedor. Quem quer abrir um MEI ou quem quer orientações sobre MEI pode procurar o Espaço Empreendedor, é isso? Sim, exatamente. É um dos serviços da delegacia da Juscerja. Dentre todos os atendimentos, também lá ali você constrói seu MEI ali, exatamente ali na hora. Já pode até na mesma hora já entrar com um pedido de microcrédito, inclusive. Ok. Então, quer dizer, esse Espaço Empreendedor atende de que horas a que horas lá no departamento? A partir das 10 da manhã até as 17 horas da tarde. Tá, e fora isso, tem dentro da diretoria tem a questão dos incentivos fiscais. Como é que está hoje a questão de incentivo fiscal dentro da cidade? Qualquer empresa pode pedir incentivo fiscal? Quais são as regras, os balizamentos para se pedir um incentivo fiscal na cidade? Sim, o incentivo fiscal hoje está apoiado na Lei 6.018, né, onde nós temos ali, na verdade, 3 pilares importantes ali. O mais importante deles, que está no caput da lei, que fala, inclusive, da geração de emprego. Geração de emprego é o primeiro foco da lei. Depois a gente fala também em frotas de automóveis, né, onde as empresas, os empresários têm que colocar a sua frota, emplacar os carros todos no município, isso traz um retorno para o município, né? E em terceiro, a questão do investimento, né? O quanto vai investir nas suas empresas, e é importante lembrar que esse investimento tem que ser dentro de Petrópolis. Tem que comprar o que for fazer, se for reforma, se for ampliação, o que for feito, se for equipamentos, que isso seja comprado dentro da cidade. Hoje, quantas empresas pedem incentivos fiscais por mês ou por ano dentro do departamento? Olha, já houve demandas maiores, inclusive em outros governos, no qual eu não participei. Mas a gente percebe, até com essas questões agora do Ministério Público e tudo, houve uma certa diminuição. Mas por quê? O empresário agora está olhando com mais realidade a situação da legislação, né? Mas mesmo assim a gente tem de 10 a 15 pedidos por mês, ainda acontece.
Dentro do espaço empreendedor tem a questão também, você comentou, Eduardo, a questão do balcão de empregos. Ou seja, por um Sim. lado atende o empresariado, pelo outro lado atende também quem está em busca de um emprego. Como é que é feito esse atendimento do trabalhador dentro do espaço empreendedor? Então, isso é até uma parceria do nosso departamento com o Departamento de Trabalho e Renda, né? Então, tem um funcionário do Departamento de Trabalho e Renda dentro do espaço empreendedor e ele recebe ali, quem for montar currículo, a pessoa pode chegar ali até sem saber construir um currículo. E o Eduardo, que é Eduardo Guedes, né, ele recebe a pessoa e ele constrói o currículo para ela ali, junto com as informações que ela levar. Por outro lado, o departamento vai em busca de empresas e pessoas que estão precisando de funcionários novos. Isso vem acontecer, esse ciclo vem crescendo muito, o trabalho vem até sendo muito dinâmico e muito diário. Chega até a acontecer de empresas fazerem os seus processos seletivos dentro do espaço empreendedor. Ah, que legal. E o espaço está para sair aqui da Barão do Rio Branco e ir lá para o Alto da Serra. Quando é que isso deve acontecer? Como é que esse novo espaço empreendedor vai ser inaugurado? Como é que está esse plano? Então, o que acontece? O espaço empreendedor, a gente vem trabalhando junto com a grande expertise que é do Sebrae, né? O Sebrae tem um trabalho muito importante e ele ajudou a construir esse formato de atendimento, de consolidar todos os atendimentos da abertura, de modificação de empresa, tudo dentro de um único espaço, né? Então, a gente vem trabalhando desde de 2017, do meio do ano de 2017, a gente veio trabalhando, inclusive até participamos do game Prefeito Empreendedor, Cidades Empreendedoras, que é um game do Sebrae, né? E ali a gente foi desenvolvendo. E chegamos à conclusão que hoje o nosso espaço, ele já é pequeno, né? Então, os boxes todos estão já comprometidos e a gente ainda tem parceria futura com o CBMERG, né, que é o bombeiro, com a OAB. Então, a gente tem outras instituições que podem estar lá trabalhando e trabalhando junto com o empresário que está indo lá. Então, a ideia nossa, a sua pergunta inicial, a gente pretende já estar tudo certo, já fizemos todos o início dos processos para começar a licitação da obra de reforma, que possivelmente, eu acredito que até o meio do ano, a gente deve estar mudando lá para a Rua Tereza. Quantos atendimentos hoje o Espaço Empreendedor realiza todo mês e ao longo do ano? Mês a mês, assim, tipo, dezembro e janeiro sempre tem uma queda, isso aí é comum, né? As pessoas saem de férias e tal, os empresários saem. Mas, na média, durante o ano, é em torno de 1.000 pessoas. 1.000, 1.100, varia 900. É em torno de 1.000 por mês. Por mês. Por mês. A gente começou em 2000 não sei se você perguntaria, mas a gente começou no início de 2017 com 250, 240 atendimentos ao mês. E agora está chegando a 1.000. Está batendo essa casa de 900, 1.000 aí. Bom, estamos conversando com o Eduardo Barbosa sobre a questão do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Espaço Empreendedor, e na segunda parte do programa vamos falar um pouco mais sobre os números da economia da cidade. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, na entrevista, Eduardo Barbosa, que é diretor de Relações Internacionais na área de Indústria, Comércio e Serviços, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estamos conversando sobre o Observatório Macroeconômico da cidade de Petrópolis. Eduardo, a gente começou a primeira parte do programa, falamos sobre, dando uma geral do que é o departamento, né? A gente comentou a questão do espaço empreendedor e dos incentivos fiscais na cidade. Bom, vamos voltar agora um pouco mais sobre essa questão de números que a cidade hoje tem. A gente tem alguns mitos na cidade, né? Sim. E esse observatório tem ajudado a gente a esclarecer um pouco mais alguns aspectos da cidade e até para poder oferecer novas formas de analisar as políticas públicas, né? Hoje em dia, quantas unidades... Atividades...
atividades econômicas tem a cidade hoje? Geralmente falam de 13 mil. Como é que está hoje esse número na cidade? Eu acredito que deve chegar próximo a esse número, possivelmente isso aí. Na verdade, o Observatório Macroeconômico, a gente pegou como base o DECLAN, né, que é a declaração anual do IPM, né, que é o índice de participação dos municípios. Então, toda empresa é obrigada a fazer essa declaração. Ela vai até maio, ela é anual, quer dizer, a gente está com nossa base de dados ainda em dia, né? Que é o próximo maio que virá a nova declaração. Mas hoje a gente tem, quando a gente fala de DECLAN, né, a gente está falando de atividades econômicas mercantilistas, né, onde tem a compra e venda de produtos. Né? Então, quando a gente está falando disso, a gente fala em incidência de ICMS. Hoje, pelo DECLAN, nós temos 9.119 atividades econômicas distribuídas em todo o município de Petrópolis. Então, isso quer dizer que a gente tem 9.129 empresas... 119 empresas que fazem algum tipo de comércio dentro da cidade. Comércio. Isso. Pode ser comércio e serviço, pode ser indústria e serviço. Ok, tá? ok. E temos também uma base de dados em torno de 3 mil, que algumas devem repetir aí, de ISS. Aí, acredito que com mais essa outra base, nós chegamos próximo ali às 13 mil atividades. E hoje em dia, é uma coisa que sempre pergunta, as vocações da cidade, né? Aí falam de várias vocações, a gente tem estado numa pauta também sobre isso aqui, essa questão das vocações. Afinal, quais são os quinais que são mais incidentes dentro da cidade? Aqui, quais atividades econômicas mais incidentes na cidade? É interessante, eu não vou lembrar aqui a gente fez os 20 mais, né? Então, assim, os primeiros a gente lembra muito bem, né? É claro, o primeiro não tem como deixar de ser o setor do vestuário, a parte comercial, setor do vestuário. Em segundo lugar, a gente tem aí as confecções, né? Que acompanham esse movimento, né? E na sequência temos a parte de restaurantes, é muito forte. Então, quer dizer, a gente está virando realmente um polo gastronômico, né? O restaurante está muito forte. E vai numa sequência, tem algumas outras atividades. Tem atividades até que nos chamam a atenção, né? Igual, por exemplo, a 20ª, no ranking de 20, a 20ª é pet shop. Quem diria, né? O que eu acho legal porque a gente fala muito às vezes aqui na cidade sobre certos aspectos da cidade que você não vê no dia a dia. Então, às vezes fala assim, né, algum aspecto, aí você olha assim no dia a dia, você não está vivendo aquilo. Quando se fala de vocações da cidade, você tem que... Vocação é aquilo que você sabe fazer bem. Sim. Né? E aí, quando você fala de pet shop, é uma coisa que a gente observa na cidade também. A gente anda pela cidade e observa um número grande de empresas na área de pet shop. E hoje em dia, como é que está a questão das atividades econômicas nos bairros? Quais são os bairros que concentram mais atividades econômicas? Então, também ranqueamos os bairros, né? Principalmente os mais. Então a gente vê, assim, engraçado, é bom a gente dar uma observada nisso melhor, porque era uma necessidade do departamento da gente ter esse observatório. Porque chega um empresário, chega uma pessoa de fora da cidade, quer investir na cidade, a gente tem que saber dimensionar a cidade, mapear ela para a pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa quer vir para Petrópolis, mas ela não fala, eu vou para Pitandinha, né? Eu vou para o Valparaíso. Ela vai chegar e ela vai ver a oportunidade. E a gente não tinha esses números para passar, né? Essas oportunidades. Então a gente começou a focar nisso. Mas o interessante é que o que aconteceu, né? Esse observatório ele começou por também uma necessidade da Cooperlupus, né? Da revisão da Cooperlupus, desculpa, da Lupus, que é a revisão da lei. Né? Então a gente acabou fazendo a Lupus é lei de uso e ocupação do solo no município. Então a gente acabou vendo coisas assim que chamam a atenção até de mobilidade urbana. Como a origem da pergunta, né? Você perguntou quais são os bairros, né? Assim, você vê que está muito centralizado as atividades econômicas. O bairro que tem mais atividades econômicas é o centro da cidade, o centro histórico. Né? Então, quer dizer, você vê que Petrópolis tem esse movimento de todo mundo ir para o centro, né? Por favor. Acaba, né, isso que você falou, acaba todo mundo indo para o centro. Para o centro da cidade, Você vê um segundo bairro que tem muita... É o segundo colocado, inclusive, Alto da Serra, que está ligado no centro. Então, quer dizer, praticamente está tendo ali um movimento muito forte no centro.
Aí você vai, aí depois você tem Bingen, Itaipava, né? Itaipava, por sinal, com as atividades econômicas bem distribuídas. Você vê que é um subcentro natural, né? Parece que ninguém forçou isso, mas isso acabou acontecendo. E só para finalizar a questão dos bairros, a gente tem Cascatinha também, que é um bairro, um dos mais populosos na cidade, que está em 8º lugar no ranking de atividades econômicas. Quer dizer, falta muita coisa em bairros, tipo Cascatinha. Estou dando um exemplo de Cascatinha que ele me chamou a atenção, por ter a população ser grande. Uma das coisas que a gente também escuta bastante é a questão do Bingen como polo moveleiro. É isso mesmo? Assim, a gente sabe que na natureza e até pelos profissionais que moram lá, a gente sabe que o Bingen, ele tem na sua natureza o polo moveleiro, começou ali, né? Mas quando a gente vê atividades econômicas dessa área, né, de móveis, de construção de móveis, hoje Itaipava tem um maior número de atividades econômicas dessa classe, é maior em Itaipava do que realmente no Bingen. Agora, recentemente teve uma reunião para discutir a lupus. Como é que esse observatório ajuda ou pode ajudar na definição da lupus? Engraçado. A lei de uso e proteção do solo, né? Ocupação do solo. A revisão da lupus ela foi dividida em 3 câmaras técnicas, né? Uma de parcelamento do solo e parâmetros de construção, a outra na área de meio ambiente, recursos hídricos e riscos, e a que eu coordenei, que estou coordenando, que é a parte de atividades econômicas e uso do solo, que para a nossa Câmara foi muito importante, porque a gente começou a ver a movimentação. E a gente vê, por exemplo, uma atividade econômica, ela faz a viabilidade, né? Você vai abrir um negócio, você tem, primeira coisa, vai no sistema Regim da Juscerja, de Petrópolis já está funcionando, e ali você vai fazer o primeiro passo, que é a viabilidade, que é exatamente ver se aquela atividade pode ser feita naquele local, né? Então, tinham outros critérios que não defendiam essa movimentação econômica. E é exatamente essa proposta que a gente está fazendo da nossa Câmara nessa modificação, que é exatamente ver essa movimentação e ver aonde está e onde não é mais possível, né, algumas atividades. Então, assim, foi de suma importância as bases do Observatório Macroeconômico para a nossa Câmara Técnica. Inclusive, isso pode ajudar também na questão do incentivo fiscal, né? Direcionamento para uma determinada área ou outra, né? Existem cidades, se eu não me engano, Campinas, né? Eles fazem um incentivo fiscal de acordo com pontuações. Né? Por exemplo, lá tem lugares que já estão super, né? As atividades econômicas estão todas distribuídas naquele bairro, naquele distrito. Então, ali não interessa a Campinas incentivar a empresa. Mas em lugares que eles querem criar subcentros ou desenvolver melhor o seu trabalho, lá sim, ele dá uma pontuação, então eles trabalham até 5 pontos. Eu acho muito interessante, Petrópolis pode ser próximo disso, que a gente está revisando a lei de incentivos fiscais, de repente nessa questão de você pontuar, dar mais incentivo à empresa naqueles locais onde realmente a comunidade está precisando daquelas atividades. Eduardo, qual a sua visão de futuro para a cidade em relação ao departamento? Como é que ele pode ajudar a criação do futuro da cidade? Eu acho que com a questão do observatório a gente está dando um grande passo. Que agora a gente consegue... a gente já começou a esboçar alguns trabalhos lá no departamento. Já teve emprego... Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, o MEI. MEI, hoje nós já temos quase 20 mil MEIs na cidade. Então, quer dizer, e muitos desses MEIs, quando não é ponto de referência, vou dar um exemplo assim, se ele não for jardineiro, pintor, pedreiro, por exemplo, ele monta uma lojinha de roupa, ou ele monta uma mini padaria, né? Ele pode ser MEI, né? Então, essa pessoa, ele vai precisar ter alvará, ele vai ter que se localizar, ele vai ter que ter algum local, e vai ter que fazer a viabilidade para ver se esse local é possível. Então, é exatamente... o futuro nosso é esse, é o que já aconteceu. Já chegaram alguns meses lá, que ele chegou e falou, vou dar um exemplo, assim, um hipotético, tá? Eu quero montar uma padaria no Retiro.
Aí eu falo, não, retiro, olha só, você pode até montar, mas já tem 5 ali, um público circulante de 10 mil pessoas, não sei se você terá sucesso no teu negócio. Aí já teve pessoas que já mudaram de opinião e viram outros lugares. A informação ajuda muita coisa. Então, né? eu acredito que o departamento, o trabalho do departamento, não só a mudança do incentivo fiscal, melhorar a questão da revisão da Lupus, mas sim também direcionar melhor o empresário. Né? Eduardo, obrigado pela sua participação no programa. Sucesso aí na sua missão. Né? Legal, muito obrigado. Obrigado a todos aí, Márcio. Obrigado, Eduardo. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.